Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e estou aqui hoje com a queridíssima intérprete Williane. Olá, Williane, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mito e mitologia. Vocês estão vendo esse cara aqui? Olha que imagem bacana, que imagem genial. É uma representação de um deus da mitologia grega, o deus dos mares, das águas, chamado Poseidon. Olha que legal. Fica a dica aí para você pesquisar outras imagens aí referentes a deuses gregos, por exemplo, não é verdade? Venha comigo então e vamos pensar um pouco mais a respeito do mito e da mitologia, que são coisas diferentes. Bem, antes de nós termos todo esse estudo a respeito do surgimento do universo, das coisas, no caso, o que a ciência faz, nós tínhamos os mitos que tentavam explicar o surgimento, a origem, seja do planeta, seja de determinados sentimentos, de determinadas ações, ou as coisas que tem aqui no lugar que nós vivemos. E os mitos, eles são passados de geração por geração. Até que chegou um determinado momento que a ciência quis estudar a origem de outras coisas, tentando desmistificar aquilo que já era mito. Então, antes mesmo da filosofia surgir para tentar racionalizar essas explicações, os mitos existiam com essa forte característica simbológica. O que são os mitos? Vamos ler aí nesse box. Os mitos são narrativas fantásticas, resultadas das crenças e da forma como a sociedade se relacionava com o mundo, refletindo assim a identidade desse povo. Na maioria das vezes, o termo mito refere especificamente aos relatos das civilizações mais antigas, como o berço grego e romano. Contudo, é importante ressaltar que toda sociedade tem o seu acervo mitológico. Professor, como identificar os mitos então? Bem, vamos ler aqui algumas sugestões para que você na sua casa, acessando a internet depois, possa identificar alguns mitos. Os mitos se utilizam de muita simbologia, de personagens sobrenaturais, deuses, heróis, para explicar a origem do mundo e do homem. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram, os chamados mortais. Então, por exemplo, nas grandes navegações marítimas, nós tínhamos mortais, que eram homens bravos, guerreiros. Em determinado momento, os deuses apareciam para socorrê-los, para protegê-los ali dentro de uma situação muito perigosa, muito difícil. Ou seja, havia um encontro entre seres mortais e seres como deuses ou semideuses. Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e também explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado, através de rituais de cerimônia, danças, orações, por exemplo. Os mitos, eles também são muito relacionados a uma data ou a uma religião, por exemplo. E ao contrário da explicação filosófica, que se utilizada da argumentação lógica para explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento para serem aceitas como verdades. Mas presta atenção, elas não eram questionadas, por mais que não tinha esse compromisso com a ciência, até porque essa era a ciência da época. Interessante, né? Agora vamos pensar em alguns temas muito característicos dos mitos. Então vamos às representações temáticas. A primeira delas era o poder do destino. Para os gregos, o futuro estava traçado e não se podia fugir deles. Por isso, os oráculos e suas previsões são tão respeitadas. Vem cá, já ouviu falar sobre o mito de Édipo? A história de Édipo Rei fala justamente do poder do destino. Édipo era um rei que teve o seu destino já traçado, previsto por um oráculo e tentou lutar contra esse destino, mas ele se cumpriu.
Quer saber qual é esse destino? Você tem que pesquisar. Bem, vamos lá. A força da punição era uma outra representação temática. Em várias narrativas, o ser humano ele é castigado severamente quando desperta a fúria de um Deus por ter tido mau comportamento. Então, nós temos aqui um mito contando a respeito desse castigo por um ser humano desviar-se daquela conduta que esperava dele, né? Uma outra representação temática é a materialização dos deuses. Como eu mencionei agora há pouco, os deuses em momentos de grande atribulação de um ser humano que merecia a atenção dele, se materializava naquele cenário e o socorria. Seria interessante se isso acontecesse mesmo, né? Imagina Poseidon saindo das águas. Tá certo, algumas pessoas ficariam com medo. O simbolismo de ações incomuns, ou seja, situações chocantes, como um deus engolir outros personagens da história. Calma, essas ações apenas simbolizavam processos da vida humana, não devem ser interpretadas literalmente. Tá? Na nossa realidade mesmo, a gente não vê as pessoas comendo outras, imagina, muito menos um deus grego, né? Além desses temas chocantes, nós tínhamos temas voltados para a beleza, a importância da beleza. Os gregos, por exemplo, eles contemplavam bastante o belo. Por isso, são muitas as referências estéticas. Tem um mito famosíssimo, que é o mito de Narciso, e agora nós vamos falar sobre ele. Por fim, uma outra temática muito comum é a presença dos enigmas. Os gregos são marcados por muitos mistérios que devem ser revelados. Alguns exemplos, então, de mitos. Nós temos o mito de Cronos. Ele fala sobre o tempo e o nascimento dos deuses. Cronos, veja essa palavra comum, não é? Cronológico, cronômetro, sempre está associado a tempo. Então vejam que a história ela vai trazendo algumas questões que ficam inclusive marcadas no sentido das palavras que usamos ainda hoje. Temos o mito de Pandora, que fala sobre a primeira mulher, a curiosidade humana e também o surgimento dos problemas do mundo. Temos o mito de Orfeu e de Eurídice sobre o destino e a morte. E temos o mito de Eros e Psique sobre o amor e a sua união com a alma. O mito de Narciso, que fala sobre a beleza e a vaidade, como eu mencionei agora há pouco. Narciso, ele era um homem muito belo. E aí, uma das versões do mito, porque existem mais de uma, mostra que o Narciso viu a sua imagem refletida no espelho das águas e ele se apaixonou por tamanha beleza. Ao tentar beijar aquela imagem, ele se afogou e morreu. Vejam só. A mitologia, ela é diferente do mito. Enquanto o mito é uma narrativa fantasiosa, a mitologia é o conjunto dessas narrativas. E, além do conjunto, o estudo sobre o acervo mitológico de uma dada sociedade. Então, é pela lente da mitologia que olhamos aquela cultura, por exemplo, a cultura grega, a cultura romana. Olhamos a sua religião, o pensamento daquela sociedade. Então, não devemos confundir mitologia e mito, embora esses dois termos podem ser usados em ocasiões semelhantes. O mito, portanto, é o termo que denomina aquelas histórias fantásticas, simbólicas, e a mitologia é a análise dessas narrativas como um todo. Vamos ler aqui agora o mito de Pandora. Então, nós vamos ler um mito, melhor dizendo, e eu quero que depois você pesquise outros aí e se apaixone pela mitologia. Num tempo distante, os homens dominaram a dádiva do fogo, graças a Prometeu, tornando melhor a vida na terra. Mas diante daquela afronta, a ira de Zeus não teve limites, e ele resolveu então punir os homens. Ordenou a Hefesto que esse moldasse uma mulher de barro, tão linda quanto uma verdadeira deusa, que lhe desse voz e movimento e que seus olhos inspirassem um encanto divino. A deusa Atena teceu-lhe uma belíssima roupa. As três graças a cobriram com joias e as horas a coroaram com uma tiara perfumada de flores brancas.
Por isso, a jovem recebeu o nome de Pandora, que em grego significa todas as dádivas. No dia seguinte, Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a mulher de barro passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Feito isso, Zeus ordenou a Hermes que entregasse a mulher de presente a Epimeteu, irmão de Prometeu, um homem ingênuo e lento de raciocínio. Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe havia recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus, e aceitou-a de braços abertos. Certo dia, Pandora viu uma ânfora muito bem lacrada, e assim que se aproximou dela, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais a abrisse. Caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher de barro aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir o jarro proibido. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor. E do interior da ânfora saíram monstros horríveis. O mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura e muitos outros espíritos maléficos. Quando voltou a lacrar a jarra, conseguiu prender ali o único espírito, a esperança. Assim então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade. Vejam que história interessante é essa de Pandora. Ela fala sobre, então, o surgimento de vários males que existem até hoje na nossa existência. Quer conhecer outros estudos a respeito de mitologia ou outros conteúdos de língua portuguesa? Acesse o portal Conexão Escola e fique por dentro disso e tudo mais. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, viu? Tchau, tchau!